Glória a Deus. Irmãos, vamos estar meditando a palavra do Senhor. Convido a igreja a estar abrindo suas Bíblias comigo, por favor. No livro de Números, capítulo 12. Nós vamos estar lendo do 1 ao 8. Livro de Números, capítulo 12, do 1 ao 8. A palavra, irmãos, que o Espírito Santo coloca no meu coração, trazer para a igreja nesta noite, bem, estamos falando sobre mansidão. Temos irmãos folheando ainda. Livro de Números, capítulo 12, do 1 ao 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, porque tinha tomado a mulher cuxita. Disseram: porventura falou o Senhor somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor o ouviu. Era um homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se aproximaram. E ele disse: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não com figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, então, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém. Só até aí, irmãos. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos teu santo nome, Senhor. Porque nós estamos aqui hoje nesta noite, Senhor, não porque nós quisemos, meu Pai. Não porque, ó Pai amado, nós propusemos simplesmente nosso coração, Senhor, de sair da nossa casa e estar aqui. Mas porque o Senhor, meu Pai amado, nos trouxe, meu Pai, com tua mão poderosa. E nós estamos aqui, Senhor, para estar te prestando, meu Pai, um verdadeiro culto, meu Pai. Te adorando, meu Pai. Te bendizendo teu santo nome, Senhor. Nós entoamos louvores com a nossa boca. Nós, meu Pai, engrandecemos teu santo nome, Senhor. Agora, neste momento, meu Pai, nós te pedimos pela tua misericórdia, que o Senhor pode estar falando conosco, meu Pai, através da tua palavra, Senhor. Convém, meu Pai amado, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, meu Pai, e que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Eu te peço, meu Pai, cada um, meu Pai, que está saindo aqui, Senhor, não como chegou, mas com algo da parte do Senhor. Eu te peço, meu Pai amado, que se porventura tiver algo tentando tirar proveito aqui do teu povo, que seja repreendido, meu Pai, que caia por terra, Senhor. Ó Pai amado, que aqui, meu Pai amado, independentemente que essa pessoa entrou aqui neste lugar, que ela bem está saindo com a resposta, saindo com algo da parte do Senhor. Nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentando. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, uma das principais características de Moisés era a mansidão. Moisés, bem sabemos nós que ele foi um homem escolhido por Deus para estar liderando a retirada ali do povo que estava cativo do Egito, para levar para uma terra distante, uma terra que Deus já tinha prometido lá atrás para Abraão. Mas foi necessário que o povo ficasse ali escravizado, e Deus iria usar alguém, um instrumento, para que possa estar tirando o povo ali daquele lugar e levando ele para a terra que Deus já tinha prometido lá atrás para Abraão e a sua descendência. E nós podemos concluir, irmãos, que Deus, ele agrada de tal atitude. Deus, ele se agrada quando nós somos mansos, quando nós realmente temos esse sentimento e quando nós nos propusemos isso no nosso coração, irmãos. E nós vamos entender que Deus, ele está querendo nos preparar para que nós
possamos estar sendo mansos na sua presença. Nós temos que entender qual é esse propósito. E a mensagem vai nos trazer justamente isso nesta noite. Glória a Deus. Não é por acaso, irmãos, que mansidão faz parte do fruto do Espírito. Quando nós vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, vai nos dizer assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O versículo 23 vai nos dizer: contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, quando nós temos o fruto do Espírito, que contempla todas essas coisas, não existe nada que venha estar nos vindo contra nós, que pode realmente nos afrontar ou vir contra nós, porque contra essas coisas não há lei, porque nós estamos na presença do Senhor, cumprindo a tua santa vontade. E dentre umas coisas que foi falado aí, é a mansidão. Então é necessário, irmãos, que nós sejamos mansos. E essa palavra mansidão, ela vai ser relacionada com outras coisas. A palavra vai nos dizer que no versículo 3, vai dizer assim, ó: era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os que haviam sobre a terra. Sabe o que significa, irmãos? Mostra que Moisés, ele não se defendeu sem responder por si mesmo. Ele estava sendo afrontado, mas ele não respondeu por si mesmo. Hoje a natureza humana é totalmente inversa, né? O ser humano hoje, ele quer, como se diz, se vem contra mim, logo eu tenho que me defender, logo eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que me posicionar, porque senão eu não estou tendo meu amor próprio. Essa é a palavra. Mas só que o amor próprio, ele está relacionado com uma coisa bem diferente. Quando nós conhecemos a palavra e conhecemos ao Senhor, nós vamos andar na dependência do Senhor e saber que é o Senhor que peleja por nós. Moisés, irmãos, aqui na passagem aqui, nós vamos ver que ele se calou, ele não se defendeu. Só que quando nós vamos no versículo 4, a palavra vai nos dizer assim, ó: logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Míriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Moisés não falou, irmãos, só que Deus falou por ele. Deus falou por ele. E, irmãos, isso é uma chamada nesta noite, para que nós possamos estar sendo mansos diante do Senhor, nós possamos estar quebrantando nosso eu. Muitas vezes nós vamos querer realmente ter uma atitude que vai inverso do que o Evangelho nos ensina. Quando nós vamos no livro de Mateus, no capítulo 11, muito conhecido, né, irmãos? Mateus 11, versículo, lê somente o versículo 29, vai dizer assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quem estava falando isso, irmãos? O próprio Jesus. Jesus estava falando assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual a consequência de nós aprendemos a ser manso e humilde de coração? Nós vamos ter descanso para a nossa alma. Muitas vezes, irmãos, nós somos aqui, muitas vezes, hoje, que eu falei aqui, no meio da sociedade, às vezes nós, até que dizemos que somos servos do Senhor, nós queremos realmente que a nossa voz, a nossa palavra seja a última. Nós queremos nos impor diante de circunstâncias, de situações. Nós queremos nos impor diante de nossos colegas de trabalho, para mostrar que ali nós somos melhores. Muitas vezes nós que dizemos que nós somos servos do Senhor, nós queremos impor dentro da nossa casa, falar mais alto que nossa esposa, ou a esposa querer falar mais alto que o esposo, irmão falar mais alto que o outro irmão. Isso, irmão, vai gerar uma contenda. Isso vai gerar ali realmente algo, conflito, que poderia ser facilmente revertido. E essa é a palavra que o Espírito Santo nos coloca no meu coração, se nós fôssemos mansos na presença do Senhor, porque é Ele que vai nos dar a palavra certa para nós falar. Porque mansidão também não significa que nós vamos ficar simplesmente calados, mas mansidão vai nos levar a dizer a palavra certa, na hora certa, da forma correta. E Moisés, irmãos, aqui na passagem que nós falamos aqui, ele se calou, mas Deus falou por ele.
Deus falou por ele. Hoje aqui nesta noite aqui, irmãos, eu vou fazer uma pergunta, eu já sei a resposta de todos os irmãos. Você gostaria que Deus falasse por você? Você gostaria que Deus falasse por você? Glória a Deus. Eu já até sei a resposta, com certeza, irmãos. Todos nós gostaríamos que Deus falasse por nós. Só que para Deus falar por nós temos que calar. Nós temos que esperar que Ele faça a vontade dEle. Eu fico assim, eu vou nessa cena, irmãos. Como que Deus foi assim, cuidou tanto da vida de Moisés. Porque ali, irmãos, era uma coisa de família, era uma coisa de irmãos falando contra Moisés. Mas Deus, ele não agradou daquela injustiça ali. Independentemente se Moisés estava fazendo certo ou errado, eles estavam dizendo de algo que não cabia a eles falar. Nós vamos ver que Miriam e também Arão falavam assim: será que Moisés se acha melhor do que os outros? Será que Moisés é aquele servo especial de Deus? E Deus mostrou para eles, irmãos, que era. Porque pelas próprias palavras de Deus, o texto que nós acabamos de ler aí, Deus falou para eles, chamaram eles para fora. A palavra vai nos dizer, irmãos, falou assim: sai da tenda. E quando Deus fala que Deus falou com os três, então os três ouviram a voz de Deus. Não foi um que falou assim: Deus falou comigo, nós temos que sair nós três. Não, Deus falou e os três escutaram. E eles saíram da tenda. E quando Deus chamou aqueles três para fora, Deus vem numa nuvem e Deus separa dois. Eu consigo imaginar Miriam e também Arão dando um passo para frente, porque Deus fala assim: vem aqui agora, Miriam e Arão, vem aqui agora. Eu quero falar só com vocês dois. Com os profetas, aqueles que são mesmo meus, eu falo através de sonhos, eu falo através de revelação. Só que está vendo o seu irmão aí, o seu irmão, eu falo diretamente com ele. Eu falo face a face com o seu irmão. E quem eu cuido e quem eu trato com ele, eu não aceito injustiça. Eu não aceito afrontas. Mas a principal palavra aqui, irmãos, que nós trazemos aqui, é que Moisés, ele era manso. E essa palavra, irmãos, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Nós possamos estar confiando no Senhor, que é Ele que cuida de nós. Nós não precisamos, irmãos, tentar lutar com nossas próprias forças. Se nós estamos diante do Senhor, nós podemos ter certeza, que nem foi até aqui daqui, nós não precisamos confiar nos príncipes. Nós podemos confiar no Senhor e ter certeza que Ele vai nos guardar. Deus, irmãos, é Deus zeloso. Deus é Deus que cuida dos seus, cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você também. E Deus é o Deus que conhece o particular. Talvez os irmãos que eram irmãos de sangue de Moisés não conheciam o particular que ele tinha com Deus. Só você e Deus sabem o particular que você tem com Deus. Então, se você está andando na sinceridade com Deus, se você está andando diante de Deus e fazendo conforme o querer de Deus, pode ter certeza que Ele está cuidando. Pode ter certeza que a afronta que levantou contra a sua vida, ela pode ter se levantado, mas o próprio Deus vai tratar. O próprio Deus, Ele vai entrar na sua causa, na sua circunstância. Aleluias. Irmãos, e ser manso traz para a gente grandes benefícios. Grandes benefícios. Aqui o tempo aqui não permite o tanto que nós poderíamos falar. A gente poderia passar aqui horas e horas aqui falando. Mas quando nós somos mansos, irmãos, uma coisa que nós aprendemos é esperar e confiar no livramento da parte do Senhor. Esperar, irmãos. Poucas pessoas conseguem esperar. Só espera aquele que tem realmente mansidão na sua vida. Aquele que consegue realmente ser sereno. Porque ele sabe assim, pode estar tudo parecendo que está dando errado. Pode estar parecendo que o fim não vai ser o esperado. Só que eu estou esperando e confiando que Deus está trabalhando em meu favor. E Deus, irmãos, Ele dá o livramento. Às vezes nós podemos olhar para nós e dizer assim, ai de mim, se o Senhor não fosse comigo.
Ai de mim, se o Senhor não tivesse me tirado do lugar onde eu estava. Nós podemos ver isso, irmãos, com nossos próprios olhos. Irmãos, ser manso é ter convicção e fé de que nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. O que for necessário, Ele intervém em nosso favor. O que for necessário, Ele intervém em nosso favor. A igreja, irmãos, Deus diz que a igreja tem passado por lutas. A igreja verdadeira de Jesus tem passado por lutas. Mas Deus nunca desamparou os seus. Nunca. Entra ano, sai ano, vem situações, vem circunstâncias, o Senhor sempre está intervindo em favor da sua igreja. Deus sempre está intervindo em favor dos seus servos. Deus sempre está intervindo em favor daquele que está ali orando, buscando, orando, se apresentando diante dele, se derramando diante dele. Nós só temos que aprender a ser mansos diante do Senhor. Sermos mansos. Mas talvez o principal, irmãos, impacto que nós podemos ter em nossas vidas com a mansidão, e nós temos que buscar isso da parte do Senhor, é ter uma experiência com o Espírito Santo. E quando nós somos mansos, além de saber esperar, além de ter fé, além de ter convicção, irmãos, nós passamos a ter uma experiência com o Espírito Santo. Alguém pode dizer assim: eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas é impossível, igreja, ser conduzido pelo Espírito Santo fazendo a própria vontade. Se nós não quebrantar o nosso eu, em outras palavras, se eu não ser manso, essa palavra manso está relacionada sim ao quebrantamento, a saber escutar, a saber se apresentar diante do Senhor. E é um ciclo, né, irmãos? Eu dou lugar para o Espírito Santo me molda, eu me torno manso, e eu, dentro da minha mansidão, eu dou mais lugar para o Espírito Santo. E Deus vai fazendo a sua obra. E ter experiência com o Espírito Santo, irmãos. Nós passamos aqui pela Bíblia, aqui são todos versículos. Ter experiência com o Espírito Santo vai nos levar a uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que é refrear a nossa língua. Irmãos, o que nós temos falado, quando nós vamos lá no livro de Tiago, lá vai falar sobre a língua, vai falar que ela é semelhante, né, irmãos, a uma pequena fagulha de fogo que pode sediar uma floresta inteira, a um pequeno leme ali que consegue ali, realmente ali, desviar a roda de um navio, e ali um pequeno órgão do nosso corpo, ela consegue fazer um estrago com as palavras que saem da nossa boca. Porque nossas palavras, irmãos, elas são palavras que, assim como diz Tiago lá, com nossas palavras nós bendizemos Deus e amaldiçoamos nossos irmãos. Mas pode, irmãos, da nossa boca sair palavras boas e palavras ruins. Nós temos que aprender o que sai da nossa boca. Alguém pode dizer assim: não tem problema eu falar essas coisas, não tem problema eu profetizar essas coisas, seja sobre a minha vida, seja sobre a minha casa, seja sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre o lugar onde eu trabalho. Mas as palavras, elas vão e elas não voltam vazias. As nossas palavras que saem, elas voltam com um impacto muito grande sobre nós. Chega em casa e diz assim: hoje eu estou muito cansado. Para você ver, você já desmoronou no sofá. Porque as palavras, elas vão te cobrir ali assim, realmente você está muito cansado. Olha, a gente está passando por uma dor, às vezes a gente está ali sentindo algo fisicamente, fala assim: nossa, mas eu estou morrendo. A dor te toma, te consome, porque as suas palavras vão te tomando você todo ali por completo. Se as nossas palavras, irmãos, e nós temos que aprender a usar isso, irmãos, a nosso favor. Se as nossas palavras, de forma negativa, elas têm esse poder, nós temos que aprender a usar nossas palavras também positivas a nosso favor. De manhã, quando nós acordar, nós temos que dizer: hoje eu vou ter um dia abençoado. Quantas vezes você fala para si mesmo, conversando com você sozinho, você e você? É claro que o Espírito Santo está lá do seu lado. Talvez alguém passando vai achar você até doido, mas vai dizer assim:
Não, hoje vai dar tudo certo. As suas palavras ali, elas vão na frente. Mas por quê? Por que vai dar tudo certo? Porque você é bom? Porque você realmente é a pessoa que chega e resolve? Você é a pessoa que sabe conversar muito bem? É a pessoa que sabe negociar? É a pessoa que tem influência? Não. É porque você sabe que o Espírito Santo está indo na frente. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Deixa que o Espírito Santo mande na sua vida. É mandar mesmo, irmão, é mandar. Se o Espírito Santo te mandar para ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se o Espírito Santo mandar você ir para a direita, você vai para a direita. Se o Espírito Santo mandar você parar, você para. Aleluia! Mas nós temos que ser mansos. Pede a Deus: Senhor, eu quero ser manso. Eu não quero, Senhor, mais tentar resolver as coisas com meus próprios braços, com as minhas próprias forças, com o meu próprio querer, com o meu próprio jeito. Não, Senhor. Eu quero que o Senhor intervenha em meu favor. Se necessário for, irmãos, Deus vem pessoalmente. Assim como Deus fez com Miriam e com Arão. A palavra nos fala que Deus desceu em uma nuvem. Vamos aprender, irmãos, com Jesus, que é manso e humilde de coração. E Ele vai nos dizer lá que nós alcançaremos descanso para a nossa alma. Mesmo em meio à tribulação, tem descanso em nossa alma. Olha que bênção. Mesmo em meio a uma dificuldade, uma luta, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos realmente saber que o Senhor, Ele está cuidando de nós. Quando nós temos, irmãos, nós somos mansos, nós temos experiência com o Espírito Santo. E nós passamos a ver com nossos olhos espirituais e não carnais. A gente sabe que a luta vai passar. A gente sabe que a adversidade vem, mas ela vem não para nos matar, mas para nos fortalecer. Ela vem para nos tornarmos servos melhores. Apóstolo Paulo, irmãos, ele diz nas suas cartas ali, se nós vemos 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele vai falar muita coisa sobre batalha espiritual. No livro de Coríntios ele vai falar para nós, irmãos, que ele tinha um espinho na carne. Era algo ali, irmãos, que mostrava que ele servia para mostrar quem ele era. Grande obra Deus fazia através da vida dele, e ele entendia que Deus é quem fazia. Era mediante Deus todas as coisas, e não ele como homem. E Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele, irmãos, um espinho na carne. Que ele muitos dias que poderia ser esse espinho na carne. E nós, irmãos, vamos ter também, cada um de nós, nosso espinho na carne. É aquilo que vai nos levar a orar, é aquilo que vai nos levar a jejuar, é aquilo que nos leva a estar buscando intercessão na presença do Senhor. Mas nós vamos entender que isso nós não vamos ter uma visão espiritual e entender que isso que vem com nossas vidas não é para nos destruir, não é para nos matar, pelo contrário, é para nos aproximar mais de Deus. Não é para nós murmurar, mas Senhor, porque o Senhor permite que isso aconteça comigo, porque isso permite que isso aconteça na minha casa, porque o Senhor permite que isso aconteça no meu trabalho. E nós estávamos orando hoje diante do Senhor, falando com Deus. Eu falei assim: Senhor, eu me lembrando de algo, um momento, uma luta que eu estou passando. Eu falei assim: Senhor, eu provoquei. Agora eu peço, Senhor, me ajuda, me tira. Me ajuda, Senhor, a não cometer esse erro de novo. Nós muitas vezes nós erramos, irmãos, e não somos sinceros o suficiente conosco mesmo para dizer assim: Senhor, eu errei, agora tem misericórdia da minha vida e me ajuda, Senhor, a sair da onde que eu estou. E Deus, irmãos, Ele é misericordioso conosco, porque nós somos falhos. Ele é perfeito, mas nós somos falhos. Quando nós temos experiência, mansidão, irmãos, vai nos levar a ter experiência com o Espírito Santo e vai nos deixar com o brilho do Espírito Santo resplandecente. Você já viu aquela pessoa cheia de Espírito Santo? Você fala assim: glória a Deus, aquela pessoa ali é bênção mesmo. Olha só que pessoa usada por Deus, que pessoa que realmente onde ela chega assim, realmente Deus
A gente sente a presença do Senhor através da vida dela. Deus não quer isso, irmãos, somente para 1, 2, 3, 4 pessoas, não. Deus quer que a igreja dele toda seja dessa forma. Que o brilho do Espírito Santo resplandeça sobre a vida de cada um de nós. Para que onde nós chegarmos, nós sejamos luz. Para que nós podemos chegar no lugar e nós podemos ali, através do Espírito Santo, levar aquilo que aquela pessoa precisa, aquilo que aquela casa precisa. Muitas vezes será até uma exortação, mas que seja uma exortação da parte do Senhor. Muitas vezes, às vezes, outras vezes é uma palavra de consolo, mas que seja a palavra de consolo da parte do Senhor. E quando nós somos mansos, nós vamos ter experiências com o Espírito Santo, e o brilho do Espírito Santo vai resplandecer por nós. E igual eu falei aqui, irmãos, só que isso não significa que nós seremos perfeitos. Livro de Números está aí pertinho, capítulo 20. No mesmo momento que Deus estava dando aquela experiência para Moisés, pouco depois, no capítulo 20, no versículo 7 ao 12, vai dizer assim, ó. E tem até um título aqui, um subtítulo aqui na minha Bíblia: Moisés e Arão pecam. O Senhor falou a Moisés: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os olhos de todos, e ela dará a sua água. Assim tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão congregaram o povo diante da rocha e disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, acaso tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muita água, e a congregação e seus animais beberam. Irmãos, esse texto aqui ele é muito profundo para aprendizado nosso, para crescimento espiritual. Todos nós temos uma vida diante do Senhor, todos nós estamos buscando santificação, todos nós que estamos caminhando para o céu, nós estamos propícios a erros. Todos nós, uma hora ou outra, nós vamos errar. Não existe ninguém perfeito. Nós somos seres humanos. E para todo erro, irmãos, existe uma consequência. Deus falou assim para Moisés. O Senhor disse a Moisés e Arão: porque não credes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, não fareis essa congregação entrar na terra que lhes dei. Arão e Moisés não entraram na terra prometida por causa daquele erro. Ah, sim, mas foi só isso? Só porque ele bateu na rocha? Irmão, nós temos que ver um texto e o contexto dessa passagem. Arão e Moisés eram homens que dirigiam o povo e eles desobedeceram a voz de Deus. Por que eles desobedeceram a voz de Deus? Aqui na própria fala de Moisés, povo rebelde. Vocês acharam que não ia tomar água, não? Aqui estou eu. Primeiro Deus falou no particular com Arão e com Moisés: reúne a congregação, leva eles para o lugar que eu estou te mandando, e lá vai jorrar água da rocha. Deus já tinha falado para eles o que iria acontecer, só que eles foram induzidos pela rebeldia do povo. Eles disseram assim: ó, eu já fui até Deus, e Deus já nos deu a resposta, agora vocês vão tomar água. Só que eles esqueceram da ordenança de Deus. Deus não falou para eles bater na rocha. Deus só falou para colocar essa congregação diante da rocha, e que o resto Deus iria fazer. O que tem de homem aí batendo na rocha não é brincadeira, irmãos. Tentando ajudar Deus, ou querendo fazer algo, por causa às vezes até da rebeldia do próprio povo. O que nós temos que fazer é obedecer a Deus. Quem sabe, irmão, nós estamos errando, batendo na rocha dentro da nossa casa. Aquilo que Deus não mandou nós fazer, nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos batendo na rocha nos nossos empregos. Às vezes nós estamos batendo na rocha, às vezes na forma do nosso ser, aí no meio da sociedade. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer e nada mais. O povo bebeu da água, mas só que Deus chamou novamente Arão e Moisés no particular. Sabe por quê, irmãos? Uma outra coisa que nós podemos aprender com essa passagem aqui: que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém.
Deus podia ter falado assim, ó. Mas Moisés é meu filho amado. Moisés, ele é muito manso, e nós lemos lá agora. Mas Moisés, eu vou deixar fazer uma vista grossa aqui, e eu vou deixar passar dessa vez. Não, irmãos. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se nós errarmos, vai ter a consequência. Eles não entraram na terra prometida. E era um homem muito manso. A palavra nos diz, nós lemos aqui. Só que tem uma coisa, irmãos. Diante dos homens, quando nós erramos, o que nós fazemos? Nós pedimos perdão. Quando nós somos mansos, nós temos um coração obediente. E quando nós erramos, a gente não vai ter problema nenhum de chegar com o irmão e falar assim: irmão, você me perdoa. Eu falei o que eu não deveria ter falado. Eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu pensei o que eu não deveria ter pensado. Teve uma vez, irmãos, na escola, a gente sabe que, tipo assim, a gente que vive o Evangelho, a gente fica incomodado, se precisamos incomoda, irmãos. A gente faz aquilo que Deus quer que nós fazemos. Uma vez que eu mesmo contenda, coisa espiritual mesmo, quanto o meu melhor amigo da escola, eu comecei a vir nos meus pensamentos, maquinar pensamentos negativos contra ele. E eu não era novinho não, irmãos. Estava com meus 17, 18 anos, rapaz já. Eu olhando aquele rapaz assim, olhava ele e pensava assim: ele fez isso, podia acontecer isso. Só que Deus, irmãos, vê todas as coisas. E Deus mandou eu pedir ele perdão. Ele nem sabia dos meus pensamentos, mas Deus mandou eu pedir perdão. Eu cheguei e chamei para ele, até chorando, falei assim: ó, você me perdoa porque eu pensei isso. E não tinha nada, irmãos. Nada. E às vezes a gente pensa assim: ninguém viu? Ninguém sentiu? Aí nós vamos lá no versículo da Santa Ceia e fala assim: semana que vem nós vamos estar aqui tomando Santa Ceia. Tem muitos que dormem. Muitos dormem. Examine o homem a si mesmo e toma do pão, do vinho. Examine esse homem a si mesmo. E por não examinar, irmãos, há muito no meio da igreja que dorme. Porque não é sensível à voz do Espírito Santo, porque não é manso diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor. Diante do homem nós pedimos perdão. E diante de Deus, irmãos? Alguém pode pensar assim: nossa, Deus, se diante do homem eu tenho que me humilhar e pedir perdão diante de Deus. Davi falou que é melhor cair na mão de Deus, irmãos, do que diante dos homens. Diante de Deus hoje, sabe o que nós temos? Nós temos um advogado, a saber, Jesus o justo. Quando nós erramos, nós não temos que falar assim: para mim não tem mais jeito. Quando nós erramos, o que nós temos que fazer? Correr para Jesus. Ô Jesus, estou eu aqui de novo, Senhor. Eu errei. Jesus jamais vai nos jogar. Fala assim: não, sai daqui, filho. Você já errou demais. Misericórdia. Se fosse assim, nós estávamos em situação difícil, né? É glória a Deus que Jesus não faz isso conosco. Jesus fala assim: você errou. Conserta. Jesus, hoje, ele é o nosso advogado. Só que ele conhece nosso coração, irmãos. Ele sabe que quem está de sinceridade é aquele que não está com sinceridade com ele. Se você hoje tiver uma causa, pensando assim: nossa, será que tem jeito para mim? Tem. Porque tem Jesus. Jesus que chega diante de Deus como nosso advogado. Jesus é que vai chegar em nosso favor. E Jesus, irmão, quando nós chegamos diante de você: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Ele já derrama sua misericórdia por nós. Que ele pagou um preço lá na cruz do Calvário, com aquele sangue precioso por nós. Jesus, irmãos, ele valoriza a minha vida. Jesus, ele valoriza a sua vida. Jesus, ele quer que todos nós chegamos diante dele. Glória a Deus. Ser manso, irmãos, neste mundo aí, nós estamos encerrando, viu, irmãos, para adorar ali. Ser manso neste mundo é sinônimo de ser fraco. Olha para você ver aquele ali, ó. Qualquer um fala com ele, ele abaixa a cabeça. É assim que as pessoas geralmente falam, né? Mas só, irmãos, que para Deus é conquistar o céu. Aleluia. E eu, irmãos, tenho que conquistar a terra.
e conquistar o céu, eu prefiro conquistar o céu. Eu prefiro ser considerado como um fraco diante dos homens, mas estar forte diante de Deus. Eu prefiro perder as coisas deste mundo aqui, mas ganhar as coisas com Deus e conquistar o céu. Sejamos mansos diante de Deus. Vamos estar nos colocando de pé. Já me passou ali uns minutos, irmãos. A gente não pode prolongar, sabe, do horário. Mas essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Seja manso. E que o resto do Espírito Santo possa cumprir no coração de cada um nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Com vossa oração especial, Senhor, essa pequena oração, Senhor. Mas essa oração, meu Pai amado, com intensidade, Senhor. Essa oração, meu Pai, com convicção e com propósito. Abençoa, meu Pai amado, esta igreja, Senhor. Abençoa, meu Pai, este ministério. Abençoa este irmão, meu Pai amado, que está orando juntamente comigo, Senhor. Que todos nós, meu Pai, possamos estar sendo mansos na presença do Senhor. Nos ajuda, meu Pai. E nos dá, meu Pai amado, a tua bênção, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.